Muito bom dia, senhoras e senhores, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta sexta-feira, e eu acabei de me dar conta que é a última sexta-feira de 2024, o último final de semana que está chegando aí, o último também deste ano, que foi uma penúria para todos nós quando o assunto é Fluminense. A sensação é de que sobrevivemos e agora a gente vai entrar em 2025 na semana que vem e, se Deus quiser, vai ser um ano muito, mas muito melhor do que foi 2024. Mas para isso a gente espera e depende também de acertos nas contratações, de saída de jogadores e também de acerto nos reforços. E por falar em reforços, ontem o Fluminense anunciou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada 2025, o volante Hércules, vindo do Fortaleza, jogador que chega com contrato até dezembro de 2029, custando nada mais, nada menos que 29 milhões de reais, foi o que o Fluminense pagou para adquirir 70% dos direitos do Hércules, e foi dessa forma aqui que o Fluminense anunciou a contratação do jogador. Hércules, e foi soldado por atores. Hércules, que homão, ele é bravo. sabor sem travo. Hércules, Hércules. É isso aí. Tá aí o anúncio do Hércules, a brincadeira que o Fluminense fez com o desenho do Hércules, e ele aparece ali no finalzinho. Uma negociação que realmente foi muito rápida, uma negociação direta, sigilosa entre os presidentes Mário Bittencourt e Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza. Jogador que chega com status de titular, chega com moral, um pedido do técnico Mano Menezes, um dos jogadores, né, que estavam ali na lista do Fluminense, e a diretoria conseguiu viabilizar. E ele já falou, inclusive, como jogador do Fluminense aqui em entrevista ao site do clube, disse aqui o Hércules: estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense, fiquei muito feliz, falei com minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser, vamos conquistar muitos títulos juntos, disse o jogador aqui no momento da assinatura do contrato. Ele chegou ao Rio ontem, ao longo do dia, no final da manhã, se eu não me engano. Provavelmente deve voltar ali para aproveitar o restante das férias. O Hércules também jogou pelo Fortaleza, então entrou de férias somente dia 8. Ele vai se apresentar, a tendência é essa, junto com o segundo grupo, né, do Fluminense, que foi o time principal, que atuou até o dia 8 e vai ter férias, portanto, de um mês, e vai se reapresentar depois do grupo que vai iniciar a disputa do Campeonato Carioca. Tem mais um trecho aqui do Hércules: a torcida pode esperar de mim muita garra, muita raça dentro de campo, vou dar sempre o meu máximo, correndo e marcando muito. Vou ser o jogador que sempre fui, que se dou ao máximo, focado sempre. Se Deus quiser, vamos conquistar muitas coisas para a torcida do Fluminense, disse aí, portanto, o Hércules, jogador que, claro, né, depois de uma contratação que foi fechada ali em torno de 30 milhões de reais, gerando uma expectativa muito grande, né, não só pelo valor envolvido, quase 30 milhões de reais, mas também porque a gente não sabe ainda como vai ser essa janela do Fluminense, se virão nomes de mais expressão. E aí talvez essa contratação do Hércules, não que ela vá ficar em segundo plano, mas ela não será o destaque absoluto. Eu estou falando isso porque, se o Hércules for o grande nome da janela do Fluminense, aumenta ainda mais a responsabilidade para ele em 2025. E ele vai chegar para uma função muito importante, uma função que é carente, que tem o Martinelli, mas que é um jogador que teve um desgaste muito grande do torcedor também, né, que teve muitas dificuldades ao longo de 2024. Então o Hércules, ele chega de fato com pompa de titular. Pelo Fortaleza, ele também atuou como primeiro volante. Dá para descartar que o Hércules, por exemplo, poderia fazer a função do Bernal, jogar como primeiro volante ao lado do Martinelli? Eu não descartaria, eu acho possível, tá? Porque, repito, muitas vezes nessa temporada o Hércules também atuou como primeiro volante, mas a princípio eu tendo a acreditar que ele chega para ser segundo volante, e o Fluminense ainda vai ao mercado, ou pelo menos vai tentar trazer um outro primeiro volante, que é o que eu faria. Estou falando isso aqui já há muito tempo.
De qualquer forma, é um jogador muito versátil, é um jogador que, sem dúvida alguma, tende a se encaixar muito bem dentro do sistema do técnico Mano Menezes. É um volante moderno, né, que pisa na área, que finaliza, que volta, que tem força na marcação, tem muita força física. Então é um atleta interessante, mas ainda é jovem, vai ser testado agora num ambiente de ainda mais pressão, que é o Fluminense, não é fácil. Não é simples. Claro que o Fortaleza é um grande clube, tem uma grande torcida, mas jogar no Fluminense é diferente, não adianta. Então vai ser um teste, sem dúvida, com toda certeza, o maior teste do Hércules na carreira. Disso eu não tenho dúvida, é a maior oportunidade que ele vai ter na vida também, e também o maior desafio, que é chegar com status de titular e corresponder a essas expectativas. Mas enfim, torço muito. Todos nós, obviamente, torceremos pelo sucesso do Hércules. O sucesso dele provavelmente também é um sucesso do Fluminense, então que ele possa ter uma grande trajetória com a camisa tricolor a partir daqui. Bom, seguindo falando aqui de mercado, essa matéria publicada ontem pelo GE diz que Zé Rafael recusou a proposta do Santos e deve permanecer no Palmeiras em 2025. Zé Rafael recusou a oferta que tinha do Santos e deu indicativo que vai permanecer no Palmeiras. O meia receberá uma proposta considerada sedutora do time da Baixada Santista, mas optou até aqui por seguir na academia de futebol. O Fluminense é outro interessado. O cenário neste momento, no entanto, é pela continuidade de Zé Rafael no Palmeiras. Então, um jogador que teve... Acho que dá para dizer que ele esteve próximo de vir para o Fluminense, porque os clubes já tinham encaminhado uma negociação ali naquela troca do Zé Rafael, o Gabriel Menino pelo Martinelli. O Fluminense já tinha aceitado, já tinha dado o aval, mas o Palmeiras acabou mudando de ideia em relação ao Gabriel Menino, que foi para o Atlético Mineiro. E aí, depois, a negociação acabou esfriando, porque também o Zé Rafael estava dando indícios de que ou ficaria no Palmeiras ou aceitaria a proposta do Santos, que foi muito boa. Desde o início, quando essas informações vieram à tona, o Santos meio que esteve ali na frente para ficar com o Zé Rafael. E aí a situação com o tempo foi esfriando. E agora eu tenho a sensação, não é uma informação, mas imagino que a contratação do Hércules inviabiliza a chegada do Zé Rafael. Em tese eu estou falando isso, porque o Zé Rafael é um jogador caro. E o Hércules faria a mesma função que o Zé Rafael. Né? Em tese, os dois ali como segundo volante. O Zé, no entanto, é um cara que pode fazer tranquilamente a função do Ganso quando precisar. É um cara muito versátil, mas não é um atleta que você vai pagar esse valor de salário também para ele chegar e ser banco, para não ser titular absoluto. E o Hércules também, o Fluminense não pagou 30 milhões de reais por ele, para ele ser banco. Então imagino eu que a contratação do Hércules meio que inviabilizaria a sequência dessas negociações de qualquer forma. Eu sei que está todo mundo numa ansiedade muito grande para a chegada de outros reforços, né? Pelo anúncio de outros reforços, é natural, obviamente. A gente está aqui, a gente está sempre trabalhando, apurando para descobrir alguns detalhes e passar para vocês. Possíveis nomes de possíveis reforços, e a diretoria realmente está trabalhando muito para evitar o vazamento dessas informações, porque a gente está em meio a um mercado muito inflacionado, né? E dependendo do jogador, quando vaza, desperta o interesse de outros clubes, e aí começa um leilão que obviamente não o beneficia quem não tem muita grana para investir, que é o caso do Fluminense. Então, eu sei que a gente quer ver logo nomes sendo anunciados, especulados, negociações avançando, mas se a gente olhar para o cenário geral, porque a sensação que dá é que o Fluminense está muito lento. Nossa, o Fluminense só anunciou um reforço, tem um goleiro negociando, tem um atacante que é um jogador, né, de um nível mais abaixo, também está próximo de ser contratado, mas até agora, tirando o Hércules aí, não tem nenhum outro grande nome negociando. E aí a sensação que dá é que o Fluminense está muito devagar. Mas, cara, eu vou colocar na tela para vocês aqui, até ontem a gente falou sobre isso no Jornada, os clubes da Série A que já anunciaram reforços até agora. Além do Fluminense, o Cruzeiro, 3, Christian, Rodriguinho e Dudu. Fortaleza, 2, Breno e Diogo Barbosa. Juventude, 2, Marcão e Reginaldo. Palmeiras, Facundo Torres, São Paulo, Oscar. Aí você, mas o Paulinho também tá certo com o Palmeiras e tal, não colocaram em... porque reforços anunciados. A gente usou esse critério. Reforços já foram de fato anunciados pelos clubes. O Paulinho ainda não foi.
E deve ter outros aí que estão engatilhados, o Gabriel Barbosa no Cruzeiro, por exemplo, deve ser anunciado aí em breve. Mas o fato é que, de uma maneira geral, o mercado como um todo, ele está um tanto quanto lento, porque, na minha opinião, há uma dificuldade muito grande de negociar alguns atletas, os valores estão exorbitantes. O Vasco está vendendo, por exemplo, o Léo Pelé agora para o Atlético Paranaense por 12 milhões de reais. É um jogador que foi muito criticado pela torcida do Vasco um ano inteiro. Está saindo por 12 milhões de reais num time que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é Série A, não. É Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente viu um Adrielson agora, o Cruzeiro fez uma sondagem, e o Adrielson, no total, no geral, no custo total, de acordo com uma informação do GE, estava pedindo 3 milhões de reais. Você tem noção do que é isso? É um negócio absurdo. O mercado está muito inflacionado no geral, e isso dificulta os movimentos, principalmente para quem tem limitações financeiras. E aí tem que usar de muita criatividade ou não vou dizer de uma amizade, né? Mas de boas relações, como o Mário tem com o Marcelo Paes, que acredito que tenha sido fundamental para viabilizar essa chegada do Hércules. Você tem que criar artifícios, você tem que criar formas de conseguir competir com os principais rivais por reforços, já que grana por grana acaba ficando inviável. Então isso, na minha visão, é uma das justificativas pela demora no anúncio de outros nomes. Eu acho que ainda é cedo para dizer que o Fluminense está muito devagar. Os próximos dias vão dizer isso. Os jogadores que vão chegar, acho que a partir disso, a gente vai ter uma ideia do que realmente o Fluminense terá capacidade de fazer em 2025. Acho que ainda é cedo para dizer que a janela é uma porcaria, vai ser uma merda, não vai chegar ninguém que presta. Só vai chegar jogador de segunda prateleira de um nível abaixo para compor elenco, para ser banco. Acho que ainda é cedo para dizer, mas também não me empolgo, também não crio uma expectativa gigantesca, pelo contrário de que vai chegar só jogador ali do nível do Hércules para cima. O Fluminense vai trazer um grande nome de peso. Pode ser que aconteça, né, devido à disputa do Mundial. Pode ser, eu até acredito que vai chegar um jogador de peso, de mais nome. Mas não acho que isso vai se aplicar ao restante dos reforços. Eu prefiro ter os pés no chão aqui, não criar tanta expectativa assim para depois não quebrar a cara. Mas repito, vamos esperar os próximos dias, a temporada vai começar mais cedo, a pré-temporada já começa logo após o Réveillon, então a gente tem que, obviamente, cobrar, ficar atento, mas também vamos, creio, algumas pessoas de dentro do Fluminense já me disseram que a gente deve ter novidades aí em breve, então vamos esperar para ver o que vem por aí, e aí depois a gente vai poder fazer um balanço de fato do que está sendo e futuramente do que foi essa janela de transferências. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês agora, gente, um outro trecho da entrevista que o técnico Mano Menezes concedeu à Rádio Grenal, lá do Rio Grande do Sul, e ele fala justamente sobre investimentos, o que ele debateu com a diretoria sobre investimentos, pensando na disputa do Mundial no meio do ano que vem. E aí o Mano deu uma resposta bem interessante e falou sobre a base, falou sobre Xerém, garotos que terão oportunidade em 2025. Vamos ouvir esse trecho. O Fluminense realmente não vai ter a mesma capacidade de investimento dos clubes de ponta a ponta do Brasil. Quando a gente não tem a mesma capacidade de investimento, você tem que encontrar outras soluções, né? Você tem que encontrar jogadores médios, de boas valências, jogadores que possam agregar competição à equipe, como, por exemplo, o Hércules, que acabamos de citar, que você possa investir um pouco menos. Você tem que trazer jogadores da categoria de base. O Fluminense sempre teve jogadores da categoria de base, e vamos ter mais 2 para o ano que vem, 2, na minha opinião, jogadores diferenciados, que é Isaac e Riquelme, 2 jogadores de 18 anos, mas a utilização dos jogadores está cada vez mais precoce. Você vê o Estevão, né, no Palmeiras sendo um exemplo disso, o Hendrick no ano anterior. Você vai vendo que jogadores jovens estão cada vez mais precoces na sua utilização na equipe principal. E ter melhor planejamento, ter melhor estrutura de trabalho, você tem que compensar a diferença financeira que você não tem. E é isso que o Fluminense vai fazer. Tem uma equipe de qualidade, tem jogadores capazes no seu elenco, não precisa sair desesperado para fazer nada, não pode fazer as coisas bem feitinhas para que possa
Aí sim, honrar seus compromissos, pagar em dia, resolver todos os problemas estruturais para ajudar o treinador a poder conduzir o trabalho técnico, tático, estratégico da equipe com tranquilidade. Bom, aí esse trecho que eu queria trazer para vocês da entrevista do Mano à Rádio Grenal, dois pontos importantes aí. Meio que complementa a minha ideia, o meu raciocínio em relação àquilo que o Fluminense está pretendendo para 2025. Ele é muito claro, assim, muito transparente sobre o Fluminense não ter condições de disputar os principais jogadores, que tem que ir para o mercado buscar jogadores mais, entre aspas, mais medianos, dentro da realidade do clube, mas jogadores que possam agregar competitividade, que possam chegar e dar condições a ele como treinador, né, de dar a ele mais opções, né, ao longo da temporada. Se não ser titular, brigar para ser titular, é isso que o Fluminense está buscando, né? Atletas que... O Hércules é até uma exceção, porque ele custou quase 30 milhões de reais. Mas atletas que cheguem com um custo mais baixo, mas que consigam dar essa resposta. E por isso talvez o sigilo, por isso o trabalho interno forte para que os nomes não vazem. Porque dependendo do atleta, se vazar, chega outro com mais grana e contrata. Então creio que o trabalho está sendo muito baseado nisso também. E aí o Mano cita Isaac e Riquelme. Todos vocês, quase todo mundo cobra muito a base. E, gente, não adianta a gente achar que tem 5, 6 jogadores da base para entrar no que vem, porque não tem. Essa geração do Sub-20 agora é muito fraca. Esses moleques estão vindo do Sub-17, atropelando, passando pro profissional, e são muito jovens ainda. Então, além deles, o Wallace Davi. Aí vai ter o Wesley Natan tá um pouco atrás. Tem o Doman, que talvez o Gorgulho. Mas são jogadores que ainda não tiveram uma vivência no profissional. Esses atletas, o Matheus Reis infelizmente se lesionou gravemente, esses vinham tendo, já vinham treinando, já vinham viajando, são jogadores que estão ali mais próximos de receberem uma oportunidade de fato e vão receber. Mas não é que tem 5, 6, 7 jogadores à base para entrar e jogar, e não é assim. Por mais qualidades que eles tenham, a gente não sabe como eles vão reagir. Então tem que sim, eu espero que eles tenham oportunidade, a gente tem que cobrar isso. Né? Não adianta ficar contratando o Paulo Baias da vida e esses moleques que são super talentosos, que já mostraram isso, eles não receberem oportunidade de jogar. A oportunidade é jogar no time principal, jogar com os melhores jogadores, não é jogar em time terceiro time do Fluminense, segundo time, não, é jogar com o time principal, é isso que eu espero. E aí a gente tem que cobrar para que eles realmente tenham essa oportunidade e esse respaldo para que eles também tenham tranquilidade para fazer essa transição profissional. Mas é um sinal positivo de que, de fato, o Mano Menezes está apostando principalmente nesses dois jovens, no Isaac e no Riquelme, para a temporada, não só como estarão ali no banco de reservas, não, como jogadores jovens que poderão chegar e fazer a diferença já no primeiro ano como profissional. É isso que a gente espera, a gente sabe o talento desses jogadores, do que Xerém pode fazer e sempre fez pelo Fluminense, e tomara que o Mano realmente tenha capacidade para trabalhar esses garotos da melhor maneira possível a partir já do início da temporada de 2025. Fechou, galera? É isso, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e mais notícias aqui no canal do Lessa. Um abraço para vocês, tamo junto.